Bom, amigos, como nós fazemos, né, na dinâmica do nosso grupo, a gente não tem a pressa de acelerar muito a leitura, e esse trecho já é suficiente para a noite de hoje. Eu acho que a noite de hoje não é suficiente para esse texto. Eu diria o contrário. Porque essa é uma das parábolas mais enigmáticas, das parábolas que mexe com muita gente. Converso com muitos estudiosos, inclusive oradores espíritas, companheiros e colegas nossos, que ainda têm dúvidas a respeito dessa passagem. E não é à toa que tem dúvidas, porque alguns trechos da parábola, aos nossos olhos, parecem que o nosso entendimento ainda é incompleto a respeito de um ou outro trecho. Ainda que haja uma série de colaborações, e aqui eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso recorrer a autores não espíritas. Porque a gente já falou isso. O espiritismo não desconsidera o avanço do conhecimento, muito pelo contrário. Kardec considerou e respeitou isso, porque a divindade não tem privilégios, e a divindade permite que em outras áreas do conhecimento, da religião, do pensamento humano, o progresso também se manifeste, e missionários do mundo espiritual também produzem evolução em outras áreas, e a gente não pode desconsiderar mais de 2000 anos de teologia católica, mais tarde teologia protestante, e alguns autores fizeram observações muito preciosas sobre essa passagem. Só para você ter uma ideia, essa passagem é tão interessante que há autores que não consideram essa passagem uma parábola. Já existe polêmica só sobre isso. E a gente vai aqui explicar o porquê. Até porque há duas outras passagens em que a imagem da figueira também aparece. Outras duas passagens do Evangelho de Jesus, onde a imagem da figueira aparece. E que não é essa passagem. Só que as outras duas passagens que eu vou citar aqui, são passagens que também têm um ensinamento muito parecido, mas Kardec teve a sabedoria de pegar aquela que é mais completa, que abrange as outras e vai além, né? Que é essa passagem da figueira amaldiçoada. Só para você ter uma ideia, essa passagem foi chamada a parábola da figueira que secou, a parábola da figueira estéril, a figueira que secou, e autores mais atuais chamam de a figueira amaldiçoada ou a maldição da figueira. Hoje, os termos mais usados são a maldição da figueira ou a figueira amaldiçoada. Por quê? Porque há outros trechos do Evangelho, que eu vou citar aqui, que são considerados parábola da figueira seca. E aí, para não haver confusão, hoje os teólogos dividem e consideram essa passagem que Kardec colocou como a figueira amaldiçoada, e há uma outra passagem chamada a parábola da figueira que secou. Olha que coisa. Para não haver confusão, né? Ainda que a gente considere esse trecho parábola, porque isso é polêmico, até porque parece que Jesus esteve diante de uma figueira, e aí, só que Jesus esteve diante de uma figueira, mas parece que ele também colocou ensinamentos que são parabólicos, são metafóricos, e aí tem também uma chave interessante, curiosa para a gente examinar isso daqui. Há muita coisa aqui sobre essa passagem. Se eu fosse aqui detalhar cada item que eu aqui reservei para esse momento, não daria conta. Então eu vou me restringir àquilo que é essencial, e ao longo tanto das perguntas, das considerações, como das próximas semanas, a gente pode voltar ao assunto, se houver dúvida, mas eu vou extrair aqui aquilo que é essencial, que é importante a gente saber, do ponto de vista do aprofundamento, porque se a gente for só o essencial, é só ler o texto, a explicação de Kardec. Mas aquilo que é essencial no sentido de aprofundar a respeito dessa parábola. Bom, hoje a chamada parábola da figueira que secou está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. E a parábola da figueira, não da figueira que secou, da figueira, está em Lucas, capítulo 21, versículo 29 a 33. Eu vou, como são trechos muito pequenos, são praticamente duas frases, me permitam só ler ambos para vocês verem a semelhança dessas duas passagens. Parábola da figueira que secou, Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Pronto. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias, a universitária que me salvou.
A Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias mais interessantes, né, mais importantes. Eu considero aquele que quer estudar a Bíblia, que pega a Bíblia de Jerusalém. De todas, é a que eu mais prefiro. Tem a Bíblia do Peregrino também, né, e tem uma outra tradução ecumênica da Bíblia, mas de todas eu considero a Bíblia de Jerusalém, ainda que haja defeitos. É um projeto francês de uma série de teólogos católicos e protestantes, e que eles têm uma preocupação, às vezes erram por conta da preocupação na elegância da linguagem, como todo francês gosta de elegância. Mas é um projeto muito correto no sentido das notas de estudo, né? Eles preferem a expressão parábola da figueira estéril, que é a mesma coisa. Lucas, capítulo 13, portanto, versículo 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, aqui é Jesus contando. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira, e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu cortarás. Então Jesus está contando a parábola de alguém que vai, que tenta, e se realmente não der frutos, uma parábola que não tem figo, que não está dando figo, que corta mais tarde. Aí uma parábola. Bom, vamos para a segunda, que é Lucas capítulo 21, versículo 29 e 33. Parábola da figueira. Em seguida, contou-lhes essa parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também, vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo que aconteça, o céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Esse último trecho, muito conhecido da tradição evangélica, né? Bem se vê que quando ele fala, assim como a figueira e o verão aproximando, assim é o reino de céus que se aproxima, ele está usando a metáfora para falar de coisas espirituais, de coisas divinas, né? Então, isso daqui fica claro no trecho evangélico. Bom, e aí a gente tem o trecho que foi lido, a maldição da figueira, segundo os melhores teólogos atuais, que está em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, mas está também em Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 19. Curiosamente, o Evangelho de Marcos narra de maneira mais detalhada, e Kardec preferiu o Evangelho de Marcos do que o Evangelho de Mateus, apesar daquilo que eu já disse, que o Evangelho de Marcos é mais sucinto nesse momento. Agora a gente vai fazer uma consideração aqui importante. Primeiro, quando você pega o Evangelho de Marcos, e você pega os versículos anteriores, é interessante você pegar o versículo anterior, até o capítulo anterior, capítulo 10, você vai ver o seguinte: Jesus está na Betânia. Lembra da Betânia? Betânia, o que é que tem na Betânia? Casa de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, onde ele ficou, e com quem ele privava de amizade e uma relação até de afetividade, né? Ele sai da Betânia, passa por algumas aldeias, principalmente Batfagé, para ir na direção de Jerusalém. Para quê? Depois a gente vai ver que ele vai para Jerusalém, para mais tarde a tragédia do holocausto, do martírio, da crucificação. O que é que a gente consegue concluir disso, embora o Evangelho não diga claramente, que estamos na Páscoa judaica? Porque ele vai para Jerusalém na época da Páscoa judaica, né? Coincidência, né? Na Páscoa judaica. A Páscoa judaica, para quem não sabe, é aquela tradição dos judeus em que os judeus lembram da libertação do cativeiro do Egito e toda a peregrinação feita por Moisés. E também faz alusão das pragas e da defesa do lar dos judeus, né? Por conta do rei do Egito, o faraó do Egito, né? Que em alguns momentos resistia e Yahvé teria o amaldiçoado e jogado as pragas. Toda aquela história da tradição bíblica, a libertação do povo hebreu. Faz isso na morte do cordeiro, o ritual, a alimentação e a ingestão do cordeiro, aquele ritual de colocar o símbolo nas casas, etc. Havia uma série de festas, chamada Festa dos Tabernáculos,
havia manifestações festivas, a alimentação, porque era um símbolo da alimentação divina, né? De se alimentar do cordeiro, a alimentação divina, aí fazendo alusão à tradição também de Abraão, a ideia da morte, né, do cordeiro, que no momento de matar Isaac, o seu filho, Deus aparece a Abraão e o impede, e ele então coloca um cordeiro no lugar de Isaac e sacrifica o cordeiro em detrimento do filho, porque ele teve fé, né? Mais tarde, Jesus transforma essa Páscoa judaica na ideia do sacrifício, não do cordeiro, mas do sacrifício simbólico de si mesmo, e ele toma o lugar do cordeiro, daí o cordeiro de Deus, mas não apenas do cordeiro, ele toma o lugar de Isaac, o filho primogênito de Abraão, que não morreu, ele toma o lugar, ou melhor, Isaac não era o filho primogênito, o filho de Abraão, que é o patriarca, né? Abraão tem um símbolo, faz o símbolo do ancião, é o símbolo do pai, daí a ideia de Deus, né? O filho de Abraão, portanto, agora toma o lugar daquele filho que não foi ceifado, que não foi imolado. Jesus toma o lugar, portanto, de Isaac e se oferece em sacrifício para manifestar a ideia do sacrifício simbólico, não do sangue, mas do sacrifício espiritual. É como se Jesus espiritualizasse a Páscoa judaica. Não mais pelo alimento da carne do cordeiro, mas o alimento divino, através da autoimolação, que Kardec vai dizer mais tarde que o sacrifício mais agradável a Deus é da transformação moral. Mas isso é só uma digressão. Jesus então sai da Betânia e faz a peregrinação para Jerusalém, né? Uma coisa interessante, uma das aldeias que ele passa depois da Betânia, antes de chegar a Jerusalém, é Betfagé. A aldeia de Betfagé, que é uma aldeia pequenininha que ele passa en passant, sabe o que significa Betfagé em português? Casa dos figos não maduros. Eu vou deixar para vocês que tentarem entender e interpretar depois se isso tem a ver com o texto evangélico ou não. A região se chama Casa dos Figos Não Maduros. Olha a metáfora. E aí, nós podemos então depreender o seguinte: a Páscoa judaica era no mês de Nissan. Outra curiosidade: Nissan, mês de Nissan, que compreende o mês de março a abril, possivelmente estava em abril. Nissan na Palestina, né, era março e abril. E Nissan, ou Nisan, sabe o que significa em português? Figo. Ou figo, ou primeiros frutos, ou primeiros figos. Olha que coisa interessante. Como o evangelho é feito de metáforas nesse sentido, né? Uma coisa interessante aqui. Jesus, aqui vai o texto da incongruência que muita gente fica um pouco incomodado. Jesus vai até a figueira, não estava no tempo de dar figo, o texto diz isso. Até as crianças judias na época sabiam disso, que não estava no tempo de dar figo, que o mês de abril, março e abril, na época da Páscoa judaica, não estava no tempo. Jesus vai na figueira, sabia disso e amaldiçoa a figueira. Olha que coisa. E amaldiçoa para que ninguém coma, e com seu poder, alguns tiveram interpretação um pouco infantil, de que Jesus estava querendo usar o seu poder ali, paranormal, para impressionar os apóstolos. Ora bem, cometendo um crime ambiental? Porque não havia Ibama na época. E execrando uma figueira que não estava na natureza dela de não dar frutos, né, naquele momento. Ele sabia que não ia dar fruto, ele amaldiçoou a figueira por isso. Então, não parece ser sensato a gente pensar ao pé da letra. Ele pediu um fruto e ao mesmo tempo sabia que a árvore não dava fruto. A primeira questão curiosa do texto é quando o evangelho fala que Jesus teve fome. Ele saiu da Betânia e tinha fome. Ora, para o evangelho dizer que Marta e Maria eram muito operosas e diligentes para dar atenção a Jesus, a ponto de haver uma passagem que faz alusão a Marta como sendo o símbolo da pessoa que era operacional na cozinha, e ele saiu da Betânia com fome. Marta deixou Jesus com fome. Aí já é uma questão que Pastorino, Caligá, todos eles contestam, e os teólogos também da religião tradicional. Não era uma fome biológica. Tanto é que no Evangelho de Marcos e em outros evangelhos há várias passagens que ele fala: minha fome é fazer a vontade do Pai.
A minha comida, o meu alimento é atender à vontade de Deus. Então a fome aí é a fome do divino. É a fome da obra divina. Na cruz ele diz, eu tenho sede, e passa uma esponja com vinagre, né? Ou um pano com vinagre na sua boca, né? Que aliás ele havia previsto, segundo Humberto de Campos, quando ele está nas bodas de Caná, e que estão servindo vinho alterado por ele, ele diz, a minha bebida é outra. E alguns especulam que ele estava pensando já no vinagre da crucificação, né? O vinho e o vinagre, né? Então, é interessante essa ideia. Eu tenho fome, né? Ou teve fome, Jesus teve fome. A fome aí deve ser de uma obra divina. E aí eu faço uma alusão à árvore. A árvore é um símbolo usado muito no Antigo Testamento para simbolizar as coisas espirituais. A árvore divina, a começar de Adão e Eva. A árvore, que simboliza a árvore da vida, né? Mais tarde Jesus parece reproduzir essa árvore do Éden no Monte das Oliveiras. Aquela vegetação. E mais tarde, a árvore que foi o símbolo, aspas, da queda de Adão e Eva, vai ser a cruz, na qual ele é levantado, de braços abertos. E em várias passagens do Antigo Testamento, a gente vai ver a alusão da árvore como sendo uma espécie de metáfora do fruto de Deus, daquilo que Yahvé oferecia a Israel. A Israel, decorem isso. Mas também a gente vê o próprio Jesus utilizando, reconhece-se a árvore pelo fruto. Em algumas passagens ele utiliza o símbolo da árvore nessa colocação. Uma coisa que é importante dizer, alguns estudiosos, e não poucos, acham que essa passagem é uma espécie de profecia mímica, profecia teatralizada. Sem entrar no pormenor, a profecia mímica parece que aconteceu em alguns momentos. No Antigo Testamento há um momento específico de Isaías, que Isaías chega na porta de Jerusalém. Chega na porta de Jerusalém. E quase sempre essas profecias mímicas eram de coisas muito importantes. Veja que os profetas sempre faziam advertência ao povo hebreu e a Jerusalém. Isaías chega na porta de Jerusalém, se despe, fica nu e começa a falar um monte de coisa. Um monte de coisa. E depois, essa profecia é interpretada como uma guerra que viria depois e que deixaria Jerusalém depenada, portanto despida, nua. Mais tarde, no livro de Jeremias, Jeremias também chega na porta do templo de Jerusalém, pega um vaso de cerâmica, joga no chão e começa a pisar por cima do vaso. Não deve ter sido bom por pé, né? Começa a pisar sobre o vaso, né, de cerâmica, e aí começa a falar, e as pessoas entendem que ele estava aludindo a um conflito e a alguns problemas que ia tomar conta de Jerusalém, inclusive com a invasão de um povo. Ezequiel, no seu livro, pega um monte de peça de madeira, na época não havia nem Lego, nem os brinquedos da estrela, né? Ele pega um monte de peça de madeira e começa a brincar e a encenar, é chamada profecia mímica, é muda. Começa a encenar como se estivesse brincando ali de... sabe essas brincadeiras de criança, né? De super-herói, de luta? Ele começa a encenar, falando também de uma guerra que iria acontecer mais tarde, é uma profecia do profeta. Alguns estudiosos acreditam que aquela expulsão do templo foi uma profecia mímica, que Jesus não estava brigando com os vendilhões, ele estava fazendo uma representação teatral, que era conhecida a tradição, para representar a agressão das coisas sagradas, através daquela profecia mímica. Nos Atos dos Apóstolos, e Emmanuel cita isso em Paulo e Estevão, há uma profecia do cristão Ágabo. Ágabo vê Paulo chegar em Jerusalém, cai do chão, pega a corda, amarra a mão e amarra os pés e começa a gemer no chão. Paulo, que era conhecedor da tradição hebraica, olha aquilo e vai dizer, eu sei o que é que ele está falando. Ele está falando que eu vou ser preso e vou ser açoitado aqui. E realmente aconteceu isso. Portanto, profecias mímicas que era da tradição do povo hebreu. Então, algumas pessoas acham que aquele momento ali de Jesus, ele estava fazendo uma representação teatral de algo. Independente do que, se era profecia mímica ou não, se era representação teatral, o que é que tem na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, sobre esse símbolo da figueira? Em Miqueias, capítulo 7, versículo 1, há um trecho que diz assim:
Miqueias, o profeta, diz que o Senhor, lembre que sempre os profetas do Antigo Testamento falam de que Deus fala. E aí Deus falou assim: ai de mim, é um fenômeno mediúnico, né? Ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há caixa de uvas para comer, nem figo temporão que minha alma desejou. Deus está olhando o povo de Israel, está dizendo que não há o figo que ele desejou tanto comer, o figo temporão, ou seja, o figo que nasceria antes da época, mas que esse figo não deu. Esse fruto não deu. É Deus falando, na linguagem do profeta, falando que esse fruto não deu para o povo hebreu. Em Oséias, capítulo 9, versículo 10, tem assim: Oséias diz, isso o Senhor também fala: achei Israel, mas achei como uvas no deserto. Vi vossos pais, os ancestrais, os patriarcas, vossos pais, como uma fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor, uma região que era considerada uma região pagã, que tem a ver com os adoradores do deus Baal. Lembra de Elias degolando a cabeça dos adoradores do deus Baal? Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ora, aqui o Senhor está claramente comparando Israel a uma figueira que tinha a condição de dar uma fruta temporã antes do tempo e não deu. Quando Jesus chega para aquela figueira, fazendo profecia mímica ou não, ele está dizendo assim aos apóstolos: lembra de Oséias, capítulo 9, versículo 10? Lembra de Miqueias, capítulo 7, versículo 10? Aquela profecia deles está se cumprindo agora. Nunca mais que ninguém coma do seu fruto, porque tu não destes o fruto que estava programado para dar. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer com isso? Aqui é um detalhe interessante. O texto diz que a figueira tinha folha. Se tinha folha, era para dar fruto. Mesmo antes do tempo, era para dar. Porque a árvore que começa a ter folhagem está preparada para dar fruto. A figueira tinha folha, mas não tinha fruto. Esse é o detalhe que escapa. Porque se não tem esse detalhe, a gente pensa, mas está fora do tempo. Está fora do tempo. Não está no tempo da... Sim, está fora do tempo, mas tinha folha. E é esse o detalhe que Jesus... Ou seja, Israel era essa figueira, era esse povo que tinha a folhagem, recebeu a folhagem, mas não produziu o fruto conforme esperado. Emmanuel, por Chico Xavier, em A Caminho da Luz, vai dizer que dos 4 povos capelinos que foram exilados para aqui para a Terra, egípcio, ariano, hindu e hebreu, os hebreus eram os mais endividados, porque eram dos 4 que tinham o maior patrimônio espiritual, que tinha a noção do Deus único, o monoteísmo, que tinha a noção da mediunidade como ninguém, as profecias, que tinha uma noção mais simples das coisas sagradas, sem o misticismo, o esoterismo, o ritual do hindu, o isolamento e a meditação, né, das práticas hinduístas, os egípcios com aquele esoterismo e uma série de parafernália e de afastamento da população. As coisas sagradas no hebreu eram compreendidas de uma forma muito mais simples e direta. A noção da mediunidade, a noção de Deus, da relação de Deus com a criatura. Era um povo que tinha o maior patrimônio espiritual e cultural. E por isso tinha mais responsabilidade. E tinha maior dose de orgulho. E é por isso que Jesus escolheu nascer nesse povo. Nascer no meio desse. Porque os sãos não necessitam de médico, diz Emmanuel. E aí... é interessante porque assim, o povo hebreu ia para Jerusalém naquela época, na Páscoa judaica, para comer. E aí Jesus olha para a figueira em Jerusalém, entrando em Jerusalém, e diz assim: ninguém coma de ti. Porque o símbolo de comer o cordeiro era comer o alimento espiritual que Israel, na simbologia da tradição bíblica, na tradição hebraica, Israel dava o alimento espiritual simbolizado no cordeiro. Então faziam uma peregrinação, Jerusalém ficava cheia, né, para comer da sabedoria espiritual de Jerusalém. E Jesus está dizendo ali que ninguém coma de ti. Como se dissesse que a figueira estava seca, que deu muita folha, mas não deu fruto. Então esse é o símbolo
Esse é o símbolo mais importante que eu considero dessa passagem, né, da figueira amaldiçoada, da maldição da figueira. Mas como toda a parábola de Jesus, ou todo o ensinamento de Jesus, você acha que Jesus ensinou uma coisa só para aquela época? Tudo bem, ele está falando da primeira revelação. Ele está falando de um povo que recebeu a revelação. Todo povo tem uma missão. O Brasil, por incrível que pareça, para alguns decepcionados, tem uma missão também. Todo povo tem uma missão espiritual. Naquele momento, Israel tinha uma missão espiritual importante. E os profetas antes do Cristo já assinalavam que não estava sendo bem conduzida. E Jesus agora ratificava dizendo que não cumpriu bem. Não cumpriu bem essa missão. Que o povo hebreu não conseguiu cumprir bem essa missão de espalhar o patrimônio espiritual que recebeu. Então, era essa mais ou menos a ideia. Mas você acha que Jesus estava fazendo um ensinamento daquele só para a época? Porque agora Israel não é Israel da época. Tem um caráter coletivo. Mas e o caráter individual? O caráter individual é o seguinte: todos nós somos figueira. Porque se um povo é uma figueira que dá ou não dá frutos, o povo é o conjunto dos espíritos. Nós somos também figueira que damos ou não damos frutos. E aqui há também um simbolismo muito impressionante que em uma mensagem de Emmanuel ele explica. Emmanuel vai dizendo na mensagem o seguinte: que ter folha, se você tem folha, não é negativo. Ter muitas folhas não é... O problema não é ter folha. Aliás, eu digo mais. Vou dizer uma coisa aqui. Que aqui é reflexão pessoal. Não ter folha não é negativo. O problema é quando eu tenho folha e não tenho fruto. Porque quando eu não tenho folha, eu estou no período. Estou no tempo de não ter folha. O que é a folha? Na árvore a folha é o quê? É o que aparenta, é a beleza, é o que embeleza, são os ornamentos. O que é a folhagem para o espírito? O conhecimento, a cultura que adquiriu, a inteligência que desenvolveu, os patrimônios do discernimento, o conceito ético para o qual já despertou. Porque quando Allan Kardec fala evolução intelectual, não é apenas a gente saber o seno de A e o cosseno de B na trigonometria. A evolução intelectual que Kardec fala é a evolução do discernimento das coisas. Tudo aquilo que tem a ver com discernimento ético. E a evolução moral é a evolução do sentimento, da emoção, e também da evolução do comportamento moral, do ético, né, da vivência. Então, a folhagem é esse conhecimento, essa noção, esse discernimento da consciência. Ora, se você não tem folha, você está bem. Porque a folha vem antes do fruto. Primeiro vem a folha, depois vem o fruto. O que Kardec colocou na lei de progresso? Que o progresso intelectual antecede o moral. Porque o progresso intelectual é primeiro desperto para o discernimento. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que é bom do que não é. Para depois eu conseguir praticar, vivenciar. Daí os espíritos dizem, mas o progresso moral não o segue imediatamente. Porque às vezes eu sei, eu já tenho discernimento, mas ainda não consigo vivenciar. Mas a questão é o seguinte: quando eu tenho discernimento, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho uma noção e não consigo vivenciar, eu normalmente vivo conflitos. Eu vivo os desafios que a maioria de nós, na transição planetária atual, está vivendo. Porque quando eu não tenho discernimento, eu estou bem. Eu faço mal, eu tenho aquele meu limite, eu vivo no meu primitivismo, eu vivo no meu nível de consciência. Mas quando eu desperto, que a maioria de nós aqui está assim, despertou para as verdades espirituais, mas tem um patrimônio emocional de séculos em outra passagem, em outra área. Tem um passado ainda que é muito forte sobre o presente. Como diz Kardec, é uma predominância da natureza animal em nós. O discernimento já despertou. Agora é converter o discernimento em sentir, em vivência, em conduta. Aí é que a gente faz o conflito. Porque a gente tem folha, mas ainda não consegue produzir o fruto. É aí que surge a responsabilidade moral. Eu já sei, mas não vivencio. Mas aqui a advertência é o seguinte: não é você saber, tentar vivenciar e errar. Isso daí está dentro do progresso. O problema é o seguinte: o problema é eu saber, eu despertei e eu não tentar.
Porque errar enquanto está servindo é a lição do Evangelho. O problema é errar sem servir. Se eu erro sem querer fazer o bem, sem querer progredir, é outra coisa. A gente conversava isso ontem em Mediúnica, né? O problema é eu estar no equívoco sem procurar sair dele. Outra coisa é eu estar tentando sair do equívoco e ainda deslizando nele. Eu estou em vias de sair, né? Pedro, na sua negação, compreendeu isso. A negação de Pedro é ele ter consciência de que ele pode trabalhar no bem, ainda que errando. Ainda que de maneira imperfeita. Então, as folhas não são negativas. O problema é eu despertar as folhagens, portanto, a aparência, mas não produzir os frutos. Porque a figueira que tem folhagem e não tem fruta é uma figueira de aparência. O que Jesus estava dizendo é que Israel era de aparência, simbolizado na figura do hebreu e principalmente do fariseu, que era o que tinha mais conhecimento da espiritualidade, né? Mais noção das coisas sagradas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando eu desperto para as coisas espirituais, fazer o mal me incomoda. No estágio de ignorância, eu errava que era uma beleza e aquilo não me incomodava. Mas quando eu desperto para as coisas espirituais, eu já não erro em paz. É um negócio sério. Porque quando eu cometo um deslize, eu sei. E minha consciência exige que eu recomponha, que eu repare, que eu refaça o caminho, que eu mude de atitude. Essa é a diferença. Isso daqui, o que é que tem a ver com o capítulo 19 sobre fé? Porque fé verdadeira é aquela que dá frutos. Como é que eu sei da força da minha fé? Pela conduta que eu tenho, pelo tipo de postura que eu tenho na fé que eu abracei. Então minha fé é de folhas ou de frutos? Então, isso daqui, minha gente, dá uma amplitude, dá uma possibilidade de examinar muita coisa. Talvez a gente que às vezes se encalacra em tanto conflito, querendo mudar o outro, e talvez o outro nem ainda teve as folhas desenvolvidas. Então ele está errando e está bem, não mexa não. Deixa lá. Por que você quer incomodar ele? Deus não está incomodando. Deus quer a perfeição absoluta, não está incomodando. Por que você quer mudar o outro? Né? Então, comentávamos isso em Mediúnica, né? Certa vez uma pessoa me abordou e disse assim: olha, eu entrei no Espiritismo, mas na minha vida atual eu cometi alguns equívocos. E aí começou a citar as coisas. E não apenas na vida profissional, né? Era ainda uma jovem senhora, né? Mas havia aplicado uns golpes financeiros assim, que quase não existe na nossa cultura. E ela diz: eu digo mais. Ela diz: eu fiz mais de 10 abortos. E eu não sinto nada. Você fala de aborto, eu já li sobre a doutrina espírita sobre isso, porque normalmente a prática do aborto em algumas mulheres fere a sensibilidade, faz a mulher às vezes se renovar. Quando a mulher desperta, ela renova, recompõe o passado dela, refaz a vida dela, né? Quantas que refazem a vida, né? Mas ela disse: eu não sinto nada. E eu fico fazendo uma avaliação da minha história pregressa, talvez eu fizesse de novo se fosse agora. Ainda com a noção espiritual, porque naquela época eu fiquei pensando aqui, era o que o melhor que tinha que fazer mesmo, era a única opção. E aí deu todas as alegações financeiras, etc. E se fosse hoje, eu faria de novo. Eu usava o aborto como método de contraceptivo. O que você acha disso? Eu disse: eu acho ótimo. Quem é que quer remorso, minha senhora? Não. Minha irmã, se você não tem remorso, quem que quer? Eu não desejo remorso para ninguém, eu despertar de consciência para ninguém. Porque Deus tem planos para ela, como tem planos para nós. E teve planos para nós. Para a gente chegar até agora aqui, é porque Deus se movimentou.
Não foi só um movimento nosso. Houve um movimento espiritual também, invisível aos nossos olhos. Se ela não tem remorso, porque eu vou botar remorso na cabeça dela. Que, aliás, é contraproducente. A ideia do remorso é despertar para a renovação e não para ficar se punindo, se auto-bombardeando, que, aliás, não resolve nada. Não muda o passado como já foi. Eu acho ótimo. Se não te incomoda, muito bem. A vida se encarrega de fazer a gente aprender, não necessariamente pela dor, pelo sofrimento. Mas o que é que eu quero dizer? É que ela estava bem. Agora, talvez, se eu ou você fizer a mesma coisa que ela, a gente não vai ficar bem. É essa a questão. Se a gente for para Marte, segundo a literatura da codificação, Marte é um planeta que está, pelo menos na época que Kardec codificou a doutrina, está no estágio primitivo, né? Se a Terra é um plano atrasado, a gente pode consolar que não é o mais atrasado, é um dos mais, né? Nós somos planos de provas e expiações, segundo a colocação kardeciana. Mas há planetas primitivos, onde há aquela transição do troglodita, né, do período animal para o hominal, aquela experiência ainda instintiva do selvagem. Se a gente for lá, a gente vai ficar chocado. Mas eles vão estar bem no nível deles. Tem uma palestra recente de Haroldo Dutra Dias que ele conta isso, né? E ele fala que uma amiga dele se tornou vegana, vegetariana, e quis que o cachorro também se tornasse. Fez palestra, aplicou passe, levou para o centro espírita, fez uma série de doutrinação, mas o cachorro não aceitou ser vegano. Então, eu acho que é isso. Essa ideia aqui da figueira é um pouco disso. Você já despertou a sua sensibilidade? Tenha cuidado, porque você pode fazer algumas coisas que seja do seu nível e que tenha dentro do seu nível moral, que talvez para um Francisco de Assis já seja uma coisa ultrapassada, mas que para você está no seu nível moral de aprimoramento. Mas tenha cuidado para fazer uma coisa que no seu nível já seja uma coisa que fira a sua consciência, fira a sua responsabilidade. E tenha cuidado de não querer impor isso ao outro, porque o outro talvez não tenha nem a folha. Precisa da folha primeiro, para depois o fruto. E talvez o outro não se fira com isso. Essa é a ideia desse ensinamento tão rico da maldição da figueira. Vamos franquear a palavra agora. Luana está perguntando se a gente está vivendo esse processo de folha ainda sem fruto, ou tentando produzir o fruto, a gente tem um comprometimento, a gente está na fase de maior comprometimento moral. Exatamente. Porque na ignorância a gente tem muitos atenuantes de responsabilidade. Né? Os espíritos chegam a dizer para Kardec que o mal é sempre o mal, mas depende do nível de responsabilidade. Né? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que em alguns níveis evolutivos muito primários, da natureza daquele ser primitivo, daquele homem primitivo, as atitudes que nós consideramos mal estão dentro do nível deles. Né? Da mesma forma que o comportamento de uma criança, a gente vê que é adequado para a idade de uma criança de 3 anos, por exemplo. Mas se a gente se comportar como uma criança de 3 anos, já pega mal. Então, o espírito também tem uma infância. Né? Então, naquela infância, determinados comportamentos não têm um comprometimento moral, porque não tem esse senso, que é representado nessa folhagem. No momento que a gente desperta algumas atitudes sobre as quais a gente já tem consciência, aí a gente já tem um comprometimento moral. Por isso o mundo de provas e expiações. Por quê? Porque prova e expiação é vivenciada por espíritos conscientes. Ninguém que está numa expiação numa prova atual é que errou porque era um homem das cavernas e aí se alimentou de carne humana, matou o próximo e comeu carne crua. Não. Os espíritos que estão em expiação são aqueles espíritos que já sabiam o que estavam fazendo. É alguém, por exemplo, quem é hoje na sociedade atual que não sabe o mal que faz as drogas. Aí eu quero ganhar dinheiro sendo traficante de droga. Eu sei que eu estou destruindo vidas. Por mais que eu faça alegações. Né? Então, são esses comprometimentos morais, né, que dizem respeito à nossa vida. Cláudia. Você fala que nós não temos que nos envolver em respeitar o momento de cada um. Concordo plenamente com isso, devemos respeitar. Mas você citou aí o exemplo de uma criança. A criança de 3 anos, ela precisa de uma orientação. E algumas pessoas que têm pouco menos conhecimento do que nós precisam muitas vezes de um encaminhamento. Então eu não estaria aí tentando corrigir e mudar o outro, mas tentando orientar e mostrar um caminho para o outro. Agora, aquele
Perfeito, perfeito, Cláudia. E no caso da criança, a gente tem uma tarefa ali junto a ela, né? Porque é um ser, do ponto de vista orgânico e material, dependente de nós, a gente tem uma função, uma missão, né? Dada por Deus, né? Kardec tem uma colocação interessante quando ele diz assim, os instintos são inteligências, né? São manifestações de inteligências não racionais, né? E rudimentares. Por quê? Porque a causa dos instintos é uma causa suprema, é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele vai dizer, o instinto da maternidade é Deus cuidando das criaturas através das mães, né? Chico dizia que a mulher tem um segredo com Deus, que é a maternidade, né? Então, são co-criadora com a divindade, né? Está colaborando ali. Então, a mãe e os pais, de maneira geral, são agentes, né, que têm tarefas especiais junto a esses seres, né? Claro, em um âmbito maior, a depender da nossa relação com outras pessoas que estão sob a nossa dependência e que a gente tem alguma influência, a gente pode colaborar. Sempre na brandura, na docilidade, na amorosidade. No caso de uma criança, como tem pouco discernimento, em alguns momentos a gente tem que ter a rigidez e até a imposição. Uma criança de 2 anos chegou na janela e quer pular. A gente vai ter que ser firme para ela não pular, porque ela não tem o discernimento, né? Mas, à medida também que ela vai evoluindo e vai tendo discernimento, vai se tornando adolescente e adulta, essa relação vai se modificando aos poucos, né? E a gente vai se modificando também com ela. Agora, é interessante pensar que nunca pela violência, pela imposição, né? Inclusive em relação ao nosso próximo, né? Eu acho que isso, Cláudia, é uma tarefa muito interessante, porque a gente aceitar o outro, deixar o outro, mas é claro, se a gente tem possibilidade e o outro permite isso, a gente colaborar também na evolução do outro. Isso é a coisa mais difícil. É mais difícil do que tratamento espiritual. Porque tratamento espiritual, você tem cura fantástica, né? Você faz um passo, você tem um câncer, quantos tratamentos? Você tem um câncer, um caso oncológico sério. Na fluidoterapia, quantos casos de melhora, de mudança da situação orgânica? Agora, mudar os sentimentos é mais difícil. Por isso que Jesus priorizava isso. A cura eram aspectos que ele utilizava para a cura dos sentimentos, a cura da alma, né? Que é o que a gente faz aqui nesse grupo do Evangelho, né? Discute sobre essas questões. Faz sentido, Patrícia. E eu acho que Jesus sabia já desse fracasso. Porque quando a gente vê, por exemplo, o sermão profético de Marcos, né? Ele em alguns momentos, Marcos capítulo 13, versículo 1 a 33, e outros momentos onde ele fala, ele inclusive alude a essa questão da destruição de Jerusalém, né? Essa ideia de que os trabalhadores da última hora, né? A parábola das bodas, né? Ou seja, vocês foram os primeiros convidados do casamento, agora Deus está convidando porque vocês não aceitaram o convite, né? De fato, vale a pena pensar nisso. Vocês estão tendo a última chance, né? Essa geração agora está tendo a última chance, né? De fato. E ao mesmo tempo, eu acho que do ponto de vista coletivo, Jesus sabia para onde estava caminhando, né? Talvez com essa visão mais profunda, né? Sabia para onde estava caminhando em termos de coletividade, porque o espírito desse ele consegue ter uma penetração, né? Em relação aos acontecimentos, né? Das tendências espirituais até das criaturas. Ele é o governador espiritual do planeta, então, de qualquer forma, os seus habitantes, ele conhece esses habitantes, né? Então, eu acho que é interessante a sua colocação, né? Por conta disso, né? Uma advertência a Jerusalém, olhe, né? Vocês estão fracassando na missão e tudo, né? Ao mesmo tempo, em termos coletivos, talvez ele já sabia que ia redundar em fracasso, ele previu a invasão a Jerusalém, a destruição por Tito no ano 70, né? E uma série de acontecimentos, como está previsto no seu evangelho, né? E tanto é que depois de morto, ele prega uma peça nos apóstolos, convidando Saulo de Tarso, né? Para pregar o evangelho para além da Palestina, né? Saulo de Tarso foi a criatura que ele chamou para tirar o evangelho e a sua doutrina de Israel e levar para outros rincões. E foi graças a isso que a doutrina chegou a Roma e com toda a distorção o cristianismo foi divulgado a partir de Roma, né? Já pensou se São Francisco de Assis se materializasse e começasse a importunar a gente? Peraí, você não está no padrão moral meu. A gente não ia ter paz, né?
Então, eu acho que é isso. Carmen falou uma coisa importante, que é essa ideia que Kardec coloca no capítulo 1 de A Gênese, caráter da revelação espírita, né? E antes de Kardec entrar propriamente na revelação espírita, ele fala sobre as revelações de maneira geral. Quem lê o texto deve lembrar dessa consideração, né? A revelação tem um caráter atemporal, né? Por quê? Porque lida com leis espirituais e elementos da natureza. Então, por isso que a revelação promulgada por Jesus foi uma revelação que é eterna. Por quê? Porque ele falava das coisas da alma, que é atual em qualquer momento. A linguagem pode ser da época. Da mesma forma que a linguagem que Kardec usou é do século XIX. Mas daqui a 1 milhão de anos, Kardec vai continuar atual. Sabe por quê? Porque Deus vai continuar sendo a inteligência suprema do universo. Porque o perispírito vai continuar sendo o elo intermediário entre espírito e matéria. Porque a reencarnação vai continuar sendo uma lei para os espíritos imperfeitos. Porque a erraticidade é um período temporário do espírito para mergulhar na reencarnação. A evolução espiritual é uma realidade. A mediunidade é a porta através do qual os espíritos desencarnados se comunicam com os espíritos que vestem. Isso é eterno, em qualquer época. Então, quando o povo fala, Kardec está superado, aonde? Agora, o que acontece, o que é que a gente não pode negar, desconsiderar, é que a doutrina vai dando abordagens e contribuindo com desdobramento de ideias que chegam em outros tempos, e a doutrina, claro que evolui, para abordar outras coisas que Kardec não abordou. Isso não significa negar os elementos basilares da ciência do espírito, que é essa a proposta da doutrina espírita, que o povo confunde. Eu vejo exageros. Um lado, o povo querendo fazer espiritismo à la carte, como eu falei aqui, não é Allan Kardec, não é à la carte. Então pode tudo. E do outro lado, alguns dizem assim, se a gente fala de qualquer coisa que Kardec não falou, então a gente não pode falar nem de aparelho celular, porque Kardec não tinha smartphone na época, não tinha internet. Porque aí está sendo contra a doutrina. Como se a doutrina examinasse só aquilo que existia e os fenômenos humanos não progredissem para a doutrina também abordar. Né? Então são exageros. A doutrina é eterna porque examina elementos que são eternos e apresenta leis na natureza. O que não significa dizer que não progride. Essa progressão não é negar as bases. Né? É partir das bases para desenvolver outros temas. Né?